Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Aqui é o Marcos Hiller. Mais um encontro do nosso Brand Warm Up 2025, depois da semana passada inteira. A gente segue essa semana. Hoje vai ter Carolina Mendes, amanhã tem Lígia Moraes, que está com a gente aqui. Depois nós temos Lilian Vidigal. Na quinta-feira temos Maurício Brant, direto de Londres. Quinta-feira à noite temos o Brand Thinkers, onde eu vou mostrar a nova marca da Hillary Branding. Na sexta vai ter Alexandre Salvador e no sábado tem o nosso safari urbano pelas ruas de São Paulo aqui. Carolina Mendes, obrigado pela sua presença, agradeço. Você que é uma amiga querida. Vou pedir para você contar um pouco da tua história, da tua trajetória até aqui. Você que, assim como eu, é uma pessoa que tem muitas abas abertas aí também, fica tendo ideias. Você, assim como eu, tem uma trajetória acadêmica, né? A gente está em sala de aula quase sempre. Queria que você contasse um pouco do seu doutorado, como é que tá a tua pesquisa, falasse um pouco do seu mestrado também. E o tema da nossa conversa aqui é não somos designers e trabalhamos com branding, né? E tá tudo bem, né? And I'm feel fine. Não sei se o povo pegou a referência do I'm feel fine, que é a letra do R.E.M. lá que eu amo. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Que é um pouco do sentimento hoje com a eleição do Trump, né? Tá tudo bem, mas vamos nessa. É, é, deixa eu trazer uma provocação inicial aqui, é, Carol. Teve um dos meus vídeos que eu soltei no meu Reels, no meu Instagram aqui, o que mais viralizou até hoje, foi um podcast que eu participei, eu peguei um corte ali, mandei e tal, que eu falava basicamente o seguinte: você quer trabalhar com branding? Você quer trabalhar com comunicação de marca? Quer trabalhar com estratégia? Você quer entender posicionamentos de marca? Cara, esquece um pouco Philip Kotler, esquece um pouco 4Ps, esquece um pouco Michael Porter e tal. Vai estudar antropologia, sociologia, psicologia, vai estudar semiótica, vai entender o humano, vai navegar nos mares das ciências sociais, né? E foi o que eu fiz, e é o que você faz também nos últimos anos. E eu confesso que me dá muita nitidez, né, para entender essas nuances do mercado, as nuances do contemporâneo. Eu saio do doutorado agora, eu acho que muito melhor do que eu entrei em termos de rigor de pesquisa, em termos de metodologia de pesquisa, né, de saber elaborar um questionário, de saber estruturar um esforço de pesquisa do jeito que tem que ser feito, né? E não cair em tentações aí, em cascas de banana, né? Dessas. A gente falou sobre isso a semana passada, né? Sobre essas categorizações geracionais que eu acho super problemáticas em termos metodológicos e tal. E é isso, né? Acho que trabalhar com branding hoje em dia, eu nem tenho Photoshop instalado, não tenho Illustrator instalado. Carolina Mendes, você tem Photoshop instalado? Você sabe dar duplo clique nessas coisas? Eu não sei. Obrigado pela sua presença. Imagina, Hiller, obrigada a você, obrigada por essa apresentação super generosa. Eu não sei mexer em Photoshop, eu não sei mexer em nada disso. Aí falando até um pouco do meu doutorado, porque como eu enxergo hoje o design, né, depois de muito pé em sala de aula, de muito estudo, e que eu acho que eu sou uma grande ferrenha defensora de que as pessoas estudem, né? Eu acho que e cada vez mais a gente está indo para um lugar e para um mundo que você tem que ter aprofundamento nas coisas que você fala, né? Porque senão você fica nadando no raso, fica dependendo de like e fica, enfim, é um grande nadar em poça d'água, né? E aí que vence o melhor ali e quem falar a coisa mais legal que tem mais like. Eu acho que a gente precisa e vai precisar cada vez mais de aprofundamento, porque as coisas têm uma curva, né? E quando você não tem aprofundamento, isso tende a acabar. Eu acho que você precisa ter uma vida interior, né? Pensamentos e coisas assim que tenha uma riqueza para além de coisas que são muito óbvias ou que está todo mundo falando. Então, design para mim, de uns tempos para cá, eu tenho me aprofundado mais em design, eu tenho me aprofundado bastante na questão de user experience, tenho lido muito sobre isso, até por conta do meu próprio doutorado, né? Porque assim, eu fiz uma graduação, um mestrado, um doutorado que aparentemente não tem muita conexão entre, né, entre eles, mas no fim eles têm bastante. Eu sou formada em RP, né, em Relações Públicas em Comunicação,
Depois eu fiz um mestrado em divulgação científica e cultural na Unicamp, né? Mas eu fiz um mestrado especificamente em análise do discurso, né? Então eu fui analisar a análise do discurso do empreendedorismo e etc. Na época tinha aquelas coisas de melhores empresas para trabalhar, uns guias, que hoje em dia não existe mais, né? Mas eu fui analisar o discurso desses guias. Na época também, fazendo um gancho com o meu doutorado, porque na época também a gente ainda via, quando eu fiz o meu mestrado, ainda existia um discurso, uma ideologia muito grande dessas big techs, né? Que elas iam salvar o mundo, que a gente ia todo mundo trabalhar remoto, que todo mundo ia, enfim, ter um tempo mais livre, né? Porque a gente vive, né, quando a gente está falando do capitalismo em si, e sem criticar especificamente o capitalismo, mas o capitalismo é o seu tempo versus o quanto você ganha, né? Então você vende o seu tempo, basicamente é isso. E existia uma promessa dessas big techs de que você iria vender menos do seu tempo. Você ia conseguir trabalhar menos e ter mais, né? Porque você tem um livro muito bom que fala sobre isso, que eu usei bastante no mestrado. Tem algumas coisas que ficaram datadas, porque é um livro antigo, mas ele é muito bom, chama No Logo, Sem Logo, que é da Naomi Klein, que é uma jornalista, né? É um livro desse tamanho, ele é super interessante. E ele fala bastante sobre isso. E aí, no doutorado, eu estou estudando, na verdade, o ecossistema das EdTechs, né, que são as empresas de educação, né, de tecnologia à distância para educação. E o que que acontece, né, quando a gente está falando de qualquer ecossistema de startups, né, desse tipo de coisa? A gente está falando também dos dados, né, que são minerados pelas Big Techs, né, da dependência que a gente tem das Big Techs. Então, até o momento, nos achados, isso pode mudar, tá? Tô falando até agora, porque eu ainda não apliquei a pesquisa, porque eu vou aplicar a pesquisa em loco nas universidades e tal. Mas até agora o que eu encontrei de dados secundários, né? E para quem não sabe aí o que é dados secundários, são dados que vêm, que não são que você fez da pesquisa, né? Que você pegou da pesquisa de outras pessoas. Então, por esses dados, o que eu encontrei até o momento é que a gente tem uma dependência tecnológica muito grande das big techs, que assim, Microsoft, né? Porque hoje, por exemplo, os sistemas aqui no Brasil que lideram, né? As edtechs lideram a educação à distância, a gente está falando de Microsoft, basicamente, e Google, né? Então, a gente não tem hoje um ecossistema nacional, um sistema, né, de startups nacional, um sistema de tecnologia nacional que dê conta disso. Isso significa, em última instância, que eles estão minerando os nossos dados, têm acesso aos nossos dados, né? Tem acesso a quanto tempo de aula tem, aos assuntos, a quantas pessoas entraram, quanto tempo o professor fica em aula, se gostou, se não gostou, nível de atenção, tudo isso, essas big techs têm acesso. E aí, por que que eu estou falando sobre isso, né? Porque no mestrado ainda tinha, quando eu apliquei a pesquisa, quando fui ver pela análise do discurso, ainda tinha esse ideal que essas big techs seriam uma grande salvação, né? Na época tinha até umas conversas sobre capitalismo cognitivo, capitalismo híbrido, algumas coisas assim, né? E hoje a gente já sabe que é a mesma forma de capitalismo, né? Que você faz os conglomerados ali, né? Então você faz conglomerados, grandes negócios e grandes conglomerados. O que mudou, na verdade, foi uma lógica, né? Que é essa lógica dos dados. Então, eu estou falando bastante sobre isso, né? No doutorado, a ideia é falar das edtechs, mas o que está me chamando muita atenção é essa dinâmica das plataformas. E aí, por conta disso, eu tenho olhado muito quando a gente fala em. Porque a experiência do usuário sempre existiu, né? Tem o Don Norman, tem um livro dele que chama Design Emocional. O Don Norman foi um dos caras que inventou o iPhone, que ajudou no design do iPhone, que é basicamente o que a gente usa até hoje. O cara que fundou a Nielsen e tal. E tem esse livro dele, chama Design Emocional, que eu gosto muito. Que ele fala que ele, na verdade, foi um autor que me ajudou a enxergar o design, porque design até então para mim era arte, né? Uma coisa bonitinha ali, o louco, né? Era um pouco isso, assim. Eu sabia que não era isso, mas não era. E quando eu comecei a me aprofundar nesse campo, esse cara, o Don Norman, ele vê design em tudo. Tudo é design. Então ele olha para você, não, isso aqui. Porque o design é você tornar a usabilidade de alguma coisa mais fácil para quem está usando, né? Então, grosso modo, basicamente isso. É a pessoa se sentir atraída por aquilo. Tem um exemplo que eu não lembro se é dele, não lembro de quem é, mas talvez seja dele, que ele dá da cozinha, que é o forno, a geladeira e o fogão, que é um triângulo perfeito, porque é pensando na dona de casa, porque ela tem que se mexer. Tudo bem que hoje em dia já não é mais assim, né? A gente tá falando dos anos 50, mas tem que se mexer. Então é uma coisa que sempre existiu.
E eu acho que quando a gente fala de marca, às vezes, quando a gente está falando de mercado, a gente perde um pouco isso, porque parece que o design é dos designers, né? É de quem faz o logo, de quem faz a arte bonitinha, de quem faz o panfleto, de quem faz não sei o quê. E o design, quando a gente pensa nele de forma ampla, ele é você tornar a experiência de quem está usando alguma coisa mais palatável, mais agradável, com menos fricção, né? Então, isso é o design. E eu acho que todo mundo que trabalha com marca, com comunicação, tinha que começar a enxergar o design mais dessa forma, né? De colocar o design no centro. Então, quando a gente falou, por exemplo, tem uma história também muito boa que eu gosto do Airbnb. Isso é um artigo, tá no Fast Company, da Índia, se eu não me engano. E um dos fundadores do Airbnb, que eles são designers, eu também não sabia disso, fiquei sabendo depois, mas são três designers que fundaram o Airbnb, né? E eles começaram o centro no usuário, né? Então, focando na plataforma, o que a plataforma faz. Aí, claro, consegue investidor, naquela coisa, começa a ter pressão, vai trabalhar branding, vai trabalhar não sei o quê, né? Eles pulverizaram o investimento, como faz toda empresa, né? E aí, quando veio a pandemia, eles tomaram aquele golpe, né? Porque o setor de hospitalidade foi um dos que mais sofreu. E ele conta isso na entrevista, ele conseguiu salvar a empresa porque ele voltou para as raízes. Ele falou: vamos cortar tudo e nós vamos voltar para o design e o que, que o nosso usuário quer ver agora. E aí ele falou que esse foi o segredo para que eles conseguissem sair, né, ultrapassar aquela crise. Então, centrar isso dentro do usuário. E eu acho que isso é muito importante hoje em termos de negócio, e eu acho que a comunicação, eu trabalho com comunicação, né, mais de 20 anos. Eu trabalho com reputação e etc. E quando a gente está falando em reputação, eu tenho certeza que a gente perde muito isso de vista, né? A gente chega na ponta de um processo sem olhar isso, e eu acho que a gente precisa começar a olhar isso. Eu acho que isso é um grande segredo hoje, sabe? Para a gente conseguir olhar essa coisa do centro, né? Em quem que está usando, quem a gente quer atingir, personalizar mais as mensagens. Então, eu acho que tem uma mudança muito grande aí quando a gente está falando de comunicação especificamente, né? Legal. Você está trazendo um viés muito de. O design é um tema amplo, né? É um tema que eu não conheço muito, né? Assim como você, Carol, eu acho que eu entendo de muitos assuntos e principalmente eu não entendo de muitos outros assuntos, né? Eu não sei nada de odontologia, eu não sei nada de física quântica, né? Mas é isso, é legal. Eu conheço pesquisadores super renomados que têm essa humildade, né? É chato quando você senta na frente. Tem muitas pessoas, algumas pessoas do meu entorno que são assim, pessoas que sabem tudo. O cara sabe tudo, né? Eu acho chatíssimo isso, não, qualquer coisa que você comenta, o cara já sabe, né? O cara não, né? A pessoa não sabe nem praticar aquela escuta ativa, né? De, tá, entendi. Pô, legal isso que você trouxe, hein? Quer dizer, eu acho que, nossa, eu tenho valorizado tantas pessoas que têm essa escuta ativa, impressionante. Ô, Carol, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Grosso modo, é um tema para a gente ficar 3 horas falando aqui. Como é que você está enxergando o chat GPT? Você acha que ferramenta de AI generativa, tem gente ganhando rios de dinheiro vendendo cursos aqui de como criar texto na AI, como criar layouts, como fazer mockups lindos na AI. Por um lado, uma certa economia de tempo, mas por outro lado, como diz o Nick Cave, uma certa erosão da criatividade humana, você não acha, não? Nossa, Hiller, eu tenho pensado muito sobre esse tema, né, da inteligência artificial. Eu acho, a minha atividade, eu acho que vai ser impactada, muito impactada nos próximos 5 anos. As agências que não se renovarem, que não entenderem, né, o que está acontecendo, porque a gente está vendo algumas coisas que a IA já automatiza. Então, por exemplo, falando especificamente só, né, disso, quando eu estou falando, né, da minha prática profissional, eu trabalho com relações públicas há muito tempo, e o que mais se contrata dentro de RP, RP não é isso, RP é uma disciplina muito ampla, né, de relacionamento com stakeholders, com diversos stakeholders, mas convencionou, especialmente aqui no Brasil, essa divisão entre publicidade, RP e etc., né, porque tem muita coisa também que concorre com publicidade, e se convencionou chamar RP de assessoria de imprensa, o que é uma grande diminuição do que é RP. Mas dentro de assessoria de imprensa, que ainda é o que todo mundo contrata, a assessoria de imprensa ela vai se tornar uma grande, já está se tornando uma grande automatização. Porque existem softwares, né? Já existem muitas coisas que estão acontecendo que, por exemplo, hoje, vamos fazer um press release do healer aqui, do brand warm up. Aí
Ah, pega lá uma pessoa que faz um press release, o healer vai lá e aprova, aí a gente solta, a gente escreve e-mails para X jornalistas, entra em contato com X jornalistas, solta num mailing lá de software, nananã. Hoje em dia existem softwares que fazem isso automaticamente, o processo inteiro, né? Então, assim, você põe um assunto, o cara já escreve, você revisa, a IA já faz uma sugestão, já manda para o jornalista, faz uma pesquisa de jornalista super acurada, falando quem é, o que que ele se interessa, né? Então, assim, a gente está olhando para um horizonte aí de 5 anos que isso vai mudar completamente, né? Vai ficar mais uma vez na mão das plataformas e tudo mais. Eu não sei se é uma erosão da criatividade humana. O que eu vejo nisso é que vai aprofundar mais as desigualdades. Por quê? O que que acontece? Quando você pega, vamos falar só de escola, né? A gente, quem vai ficar no mercado, quem vai se destacar no mercado, quem vai ter profissão, porque a gente está indo para um futuro não tão longe, tem gente que não vai ter colocação, não vai ter como trabalhar a pessoa, porque ela simplesmente não vai ter o instrumental para trabalhar. Quem vai ter colocação é quem sabe pensar. Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito em sala de aula, porque fica essa coisa, a gente quer ver case, a gente quer ver uma receita de bolo de como ficar milionário. Isso não existe, né? Então, não tem essa receita de bolo. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, são muitos fatores, né, e tal, mas não tem uma receita de bolo. Ah, eu quero uma receita de bolo de como eu vou ganhar o prêmio X. Tem mais ou menos, mas não quer dizer que você vai ganhar, né? Por quê? Porque isso depende de você saber raciocinar. E eu acho que as pessoas, elas já tinham, isso já foi perdido muito de vista, né? As pessoas não têm essa preocupação, né, de saber raciocinar, saber pensar. E eu acho que isso só vai piorar. A IA já faz muita coisa automática. Quem vai ficar é quem souber operar a inteligência artificial. E quem sabe operar a inteligência artificial é quem sabe pensar, quem tem base, né? Então, quem leu, quem entendeu, quem fala mais de um idioma, essas pessoas vão ficar, né? E isso vai. É quem sabe fazer o prompt certo, é um pouco disso ou não? Eu acho que não é quem sabe fazer o prompt certo, porque isso também é treinamento. Eu não acho que é quem sabe fazer um prompt certo, eu acho que é quem sabe pensar mesmo, né? É quem sabe olhar para um assunto, qualquer assunto que seja, falar, nossa, esse assunto aqui, dentro do que eu atuo, dentro do que eu faço, eu vou traçar tal e tal estratégia, eu vou fazer assim assado, né? Eu faço hoje, eu uso muito o Google Notebook, eu não sei se você já usou, até para fazer aula. Me poupa um tempo absurdo. Só que mesmo para você usar, porque o Google Notebook ele parte de fontes suas. Ele não é um negócio tipo o ChatGPT que você entra lá, faça um não sei o que, e ele vem com um texto. O Google Notebook você coloca algumas fontes, uns artigos, tal, não sei o que lá, põe o prompt e aí ele cria. Mesmo assim, você tem que entender do assunto, né? Então, assim, eu consigo fazer aulas, ele me poupa muito tempo, mas eu só consigo fazer coisas que eu entendo. Então, assim, se eu tiver que fazer uma aula sobre os temas que eu entendo, agora, se eu tiver que fazer uma aula sobre sei lá, engenharia mecânica, programação. Eu não vou saber, ele vai me dar ali, mas assim, você precisa revisar, né? Tem que revisar. Tem coisa que não faz sentido, você tira, outras coisas você vai ter que fazer, mas, tipo, assim, um trabalho que eu levaria. Eu tenho feito muito EAD, Healer, muito material para EAD, que dá um trabalho do capeta. Não sei se você já fez, mas assim, é um trabalho. Nossa, é uma loucura, assim, né? Os É prazos são muito brutal. exíguos, é muito brutal o trabalho de AD. E, e eu tenho feito bastante, usado muito o Google Notebook. Aí, vamos supor, um negócio que ia me tomar uma semana para escrever, me toma 2, 3 dias. Então, me poupa um tempo absurdo, mas é porque eu sei, então eu consigo fazer. Então, você tem que saber pensar a partir do que aquela ferramenta te dá. E cada vez mais vai ser assim, porque você vai ter que, por exemplo, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, gente, do jeito que a gente conhece, está acabando. Na minha opinião, 2 anos para acabar. Não mais que isso. Né? Então, assim, vai acabar. Quem que vai trabalhar? Então quer dizer que não vai mais ser ninguém operando? Alguém tem que operar essa máquina. Quem é que vai operar a máquina? Quem sabe pensar? Se você não souber pensar, a máquina faz, você tá fora. Né? Então, assim, eu acho que são coisas. Se você não souber também outras alternativas de PR, você também tá fora. Se você não souber fazer outros relacionamentos, pensar em outros stakeholders, onde aquela mensagem vai bater, se você não souber fazer essas conexões, vai estar fora. Acabou. Do jeito que a gente conhece, acabou. Então, assim, o que eu acho só é que vai criar muitas desigualdades, porque as pessoas vão ter que ser cada vez melhor formadas para conseguir pensar essas coisas. E quem não tiver os acessos necessários, não tiver a sua formação necessária, não vai conseguir se colocar. Isso já acontece, isso já é um processo, né? Quando você fala assim, sei lá, pedagogas que se formaram em faculdades de não tanto renome, ou sei lá, faculdades que não inserem tão bem,
que são pedagogas, trabalham como babá, por exemplo, né? Que ganham bem até. Que eu já conheci babá que ganha melhor que a pedagoga, de verdade, da escolinha, né? Do berçário e tal. Então, mas assim, não está trabalhando especificamente com pedagogia, está num outro trabalho, né? E tem um teto do que você pode ganhar, né? Não é, tipo, você ser babá não é uma empresa que você vai aumentando de salário, né? Não é isso. Ser babá, você tem um teto de onde as pessoas chegam, né? Então, assim, e paga muito pouco, né? Essas coisas assim, vai ser pedagoga do berçário, sei lá eu aonde. Paga muito pouco, às vezes é um salário mínimo. Então, as pessoas vão ter que aprender, não vão ter que aprender, né? Mas eu acho que, porque isso é uma lógica, né, da sociedade. A desigualdade, o que eu vejo, na verdade, da IA, é um aumento de desigualdade. Eu acho que a criatividade humana ela vai continuar de outras formas, mas eu acho que as pessoas, gente que não tem uma boa formação, vai cada vez mais estar fora do mercado, porque não vai entender o que é. E assim, para você ficar operando prompt, porque essa ferramenta que eu estou falando, por exemplo, de PR, de assessoria de imprensa, se tem hoje um time de 5, 10 pessoas para fazer, duas fazem. Né? E elas pensam, operam prompt, elas fazem tudo. Você não precisa de uma equipe de 10 pessoas. Então a gente Total. vai ver, né, essa redução. A gente já está vendo nas escolas de elite, quando você está falando de escola de elite em São Paulo, por exemplo, né? Já há um tempo, eu sei que agora passou a lei e tal, mas já há algum tempo as escolas de elite, elas proibiram o celular. Já há um tempo as escolas de elite estão falando dessa coisa de telas, né? Que surgiu esse livro agora há pouco tempo, da coisa das telas, mas assim, essas escolas já estavam falando disso há muito mais tempo, né? Essas escolas já estavam mais de olho nisso. Então, assim, tem essas escolas método Waldorf, né? Essas escolas mais assim que são caríssimas, né? Elas já estão, né, nesse ritmo há muito tempo. Por que no mundo tão tecnológico elas estão falando para não usar tecnologia? Que é para a pessoa aprender a pensar. Então, assim, Total. tipo assim, o aluno que vai sair de lá é o cara super bem formado, que vai para a universidade de elite, que vai saber pensar e que vai ter emprego. E o Total. resto, Total. sabe? Eu, Então, eu, eu, eu não li o livro desse Hart, né? Eu esqueci a Geração isso Ansiosa, uhum. mas, Eu também não li, só sei que tem o mas livro. eu vi a entrevista dele inteira no Roda Viva, assim, eu achei Uhum, impressionante. E basicamente ele falou o seguinte, né? É, assim como a gente não deixa o jovem e a criança se alcoolizar e fumar e ingerir álcool, tal, só pode começar a partir dos 18, ele defende que tem que usar o celular a partir dos 18 também. Aí exatamente. ele fala sobre o jogo, né, gambling, não pode jogar antes dos 18, não pode beber, não pode se drogar e não tem que usar o celular, porque isso aqui é corrosivo, né? Impressionante, É corrosivo, vicia, sim. afeta a sociabilidade, afeta todos os aspectos, é impressionante, assim. O Carol, assim como você, eu também eu me encontrei nas ciências sociais, né? Lá no mestrado, quando eu entrei em 2012, aí eu fiquei 10 anos parado, fui pro doutorado agora, tal. As ciências sociais, né? Aí né, quem está assistindo a gente, né, o senso comum geralmente já dá aquela classificada, você estuda ciências sociais, você é esquerdista, você sociologia, antropologia, aquelas pessoas chatas de cabelo roxo que defende cotas, não sei o que lá. Bom, quer chamar a gente de esquerdista, pode chamar, né? Graças a Deus. Mas a grande contribuição que as ciências sociais me ofereceram, uma coisa que teoricamente eu não sabia, né? E essa ficha me caiu, né? De 15 anos para cá, é aquela lógica. A gente trabalha com marca, a gente trabalha com branding, que trabalha com pesquisa, que a gente que ouve consumidor, tem uma frase que eu amo, né? Que é uma frase de três autoras lá, Raquel Recuero, Adriana Amaral e a Sueli Fragoso. Tem um livro delas pequenininho chamado Métodos de Pesquisa na Internet, que elas falam sobre etnografia e falam sobre o método etnográfico, o método da antropologia, que fala basicamente o seguinte, né? Entre várias premissas ali, abre aspas. Os comportamentos das pessoas só podem ser compreendidos a partir do contexto ao qual elas estão inseridas. Ponto, fecha aspas, né? Você vê qualquer comportamento de qualquer pessoa, você jamais pode olhar o comportamento de alguém, seja do Donald Trump, ou seja do trombadinha que rouba o relógio da gente na rua, você tem que analisar qualquer tipo de comportamento sempre a partir do contexto, né? E a gente que trabalha com consumidor, eu que faço pesquisa para lançar marca e tal, cara, é uma citação, uma afirmação que me traz tanta nitidez para compreender as lógicas de mercado, né? De você entender que a frase é ultra clichê, né?
cada um é cada um, né? Ninguém pede para nascer onde nasceu. As pessoas têm as suas realidades, né? Eu não me esqueço uma vez que, no começo da pandemia, ninguém sabia que loucura foi aquela, que porra é essa, pandemia, fecha, abre, máscara e tal. O shopping Botucatu autorizou pessoas a entrarem com carro no shopping. Dentro dos corredores do shopping, as pessoas podiam andar com o carro lá dentro e tal. Pra dar uma. Que Aí eu loucura. olhei aquilo e falei, nossa, que absurdo! Que merda é essa? Meu, capitalismo é foda, não sei o que lá. Como assim? Aí eu conversei, essa mania, tô tentando desvencilhar agora, até por conta da Camila. Camila fica puxando minha orelha, tipo, para de ficar teorizando tudo, para de ser chato, cara. Para de ser chato, né? Tipo, você vê um mendigo na rua, porra, que mundo injusto. Eu falo, cara, tudo bem, eu já sei, você tá certo, mas, cara, né? Aí, quando eu vi esse cara andando de carro dentro do shopping, eu lembro que eu comentei com um professor meu, eu falei, cara, que loucura isso aqui, né? Porra, o capitalismo é um projeto que não deu certo, né? Ele falou, primeiro, Rida, para de teorizar as coisas. Primeira coisa é Uhum. essa. E segundo, você sabe quem é aquele cara que tá dirigindo o carro? Você sabe de quem que ele é? Você sabe a história desse cara? Você sabe em que situação, como é que tá a saúde mental desse cara? Você não sabe. Então, assim, às vezes o cara, meu amigo, é o último suspiro que ele tem para não pirar dentro de casa com a pandemia, é dar uma volta de carro dentro do shopping, cara. Então, assim, e tá tudo bem, né? Então, assim, analisar os comportamentos, né, Carol, sem ficar teorizando, mas partindo da premissa de que os comportamentos das pessoas têm que ser analisados sempre a partir do contexto onde elas nasceram, de onde elas estão. Faz muito sentido, Exato. né? Não, faz muito sentido. A gente precisa analisar esses contextos sempre, né? Olhar, porque quando é muito bonito a gente falar, né? Ah, porque não pode tela, por exemplo, essa história de tela. Isso me pega muito porque eu tenho uma filha, né? Exato. Então isso Ó, não pode ir tela. Vai é, dizer isso pra tua é, filha. Vamos lá. A vida não, real. E aí? mas a vida real é assim. Você vai dizer, por exemplo, a minha filha, eu não vou dizer que ela é zero tela, mas ela não é muita tela também. Muita não. Ela tem alguma tela, mas é que a avó dá, essas coisas, né? Mas ela não fica na tela. Mas por que que ela não fica na tela? Porque ela estuda numa escola que não dá tela, caro, né? Então ela vai de manhã, é caro. Aí ela volta, aí ela tem babá, que também não vai dar tela, porque babá é minha funcionária, ela vai fazer, né, o que eu orientar. Caro, muito caro, né? Então, e aí ela mora num bairro XPTO, ela convive com pessoas que pensam mais ou menos parecido. Vai fazer isso para mãe solteira, lascada, que tá vivendo ali no dia a dia, vendendo almoço para comprar janta, que o pai saiu fora. Até é a babá, cara. Porque senão você não faz nada. E, tipo, as pessoas não têm essa dimensão, né? Ah, a criança é pequena. Gente, criança pequena precisa de, tipo, 24 horas você ali, atenção total, sabe? Se você não tiver rede de apoio, você não toma banho, você não come, você não vai no banheiro, você não faz nada. Se a criança não dorme, você não consegue fazer nada. Então, cara, a babá dessa pessoa é a tela. Porque senão ela vai ficar louca. E Babá ela tem que dar a eletrônica. tela. Vai lá, ó, pega aqui o celular, porque eu preciso comer. Eu preciso de 10 minutos para respirar. Senão não dá. Então, é muito complicada. E essas discussões de tecnologia, é isso que, né, o meu ponto, mas é essa coisa, a gente está aprofundando as desigualdades e cada vez mais vai ficar desigual. E agora bate no mercado de trabalho, fica muito desigual, né? Porque daí o seu filho, a sua filha que vieram lá do colégio de elite, ou nem tão elite assim, né? Um colégio um pouquinho mais caro ali, que você fez um negócio, né? Se matou ali para pagar e tal. Essa pessoa, tipo, aí vem a outra pessoa que vem de uma escola que não tem tudo isso, que não é o mesmo ambiente, não é a mesma convivência e tal, já sai de lugar diferente, né? Então, ou seja, já tem lugares diferentes ali. E isso é muito brutal nesse cenário de tecnologia. O que eu acho, na verdade, da inteligência artificial, eu não acho que ela vai acabar com o mundo, que não sei o quê. A gente vai dar um jeito, a gente vai se reinventar. O capitalismo, historicamente, ele se reinventa, né? Então, vai se reinventar, vão surgir outras coisas, mas o que vai acontecer é um aprofundamento mais brutal da desigualdade, que já é brutal, vai piorar. E em economias periféricas, né, como é o nosso caso, nós somos uma economia periférica. O brasileiro se acha muito importante, mas em termos de mundo, a gente não é tão importante assim. A gente é mais importante aqui no sul global, mas não é tanta importância assim. A economia periférica que ninguém está olhando, ou que está olhando só por causa da Amazônia, vai piorar. Isso aqui, assim, nos Estados Unidos já está ruim, Europa está ruim, aqui vai ser muito pior.
Então, a minha questão com a tecnologia em geral, com a inteligência artificial especificamente, é essa. A desigualdade, ela aprofunda muito mais as desigualdades e a gente vai ver, se não for tomada uma providência, que eu acho que não será, pelo menos no Brasil, não teremos providência a respeito, daqui a 20 anos a gente vai ver um resultado assim, que vai ser a guerra civil, sei lá o que vai ser isso, né? Mas as pessoas acham que eu sou doida. Você lembra uma vez, antes do Bolsonaro ganhar, não sei se você vai lembrar disso, mas eu falava muito antes dele ganhar de qualquer coisa. Foi quando a Dilma ganhou, eu falei para você, eu acho que eu cheguei a falar isso no Brain Thinkers, eu falava para todo mundo, falei, gente, a Dilma não vai terminar esse período, e quem vai ser o próximo presidente é o Bolsonaro. Todo mundo imagina, você é louca, você tem problema, que não sei o quê. Nossa, não deu outro. E não deu outra, né? E eu acho, da inteligência artificial, eu acho que assim, nós vamos pagar um preço muito alto, mas daqui a 20 anos. Mas vai ser um preço muito alto. Eu não sei se a gente vai conseguir de fato pagar, sabe? Porque não dá para ter tanta desigualdade assim, não dá para ser tão, né? Um tem um emprego ganhando muito dinheiro e o outro na miséria, que meio que é isso, enxergo, sabe? Não dá, nenhuma sociedade sobrevive dessa forma. Então, eu acho que o que eu acho da inteligência artificial é isso. Mas profissionalmente falando, né, do design, eu acho que a gente tem que focar sempre muito mais que as plataformas vão cada vez mais dominar em todos os cenários, né? Esse modelo de Só, negócio é um só, modelo de só, negócio só vai matador, piorar, só vai piorar. só vai Só, piorar. Só vai piorar. E a gente tem que olhar muito essa questão do usuário, né? Centrado em quem está usando ou em quem vai olhar aquela informação e como que a gente vai tornar aquilo mais sem fricção possível. Eu acho que esse olhar na comunicação, no branding, eu acho que ele falta um pouco às vezes, sabe? A gente não pensa muito nisso e isso é fundamental dentro dessa lógica de plataforma que a gente vive. Né, dessa plataforma que entrega um negócio personalizado, tudo que você quer ver, algoritmo, e a gente não olha muito para essa questão da centralidade no usuário. Tem áreas, né? A total. gente trabalha em silos. Então, eu penso, eu acho isso. Total. Eu toquei uma vez um projeto de lançar uma marca de moda infantil, e aí não tem como você entrevistar criança, é muito difícil, né? Mas eu entrevistei uma amiga minha que ela sentou em rodas com crianças e ela entrevistou crianças e tal, com todo um método projetivo ali e tal. E ela fez um mestrado e doutorado na área de infância e consumo de tecnologia e tal. E ela me trouxe um dado que eu não sabia, que eu quase caí para trás. Quem consome mais tecnologia quando está conectado, o pobre ou o rico? É o pobre, cara. Eu não sabia disso. Para mim era o rico, né? Não é o pobre, porque o rico é mais fragmentado. Ele vai consome tecnologia, ele vai jogar bola, vai fazer guitarra, vai fazer reforço, vai fazer natação, vai fazer aula de piano, de flauta, sei lá, o cacete a quatro. E o rico, o pobre não. Quando tá conectado, o moleque fica o dia inteiro na tela ali, cara, né? Exatamente. E E fica muitas vezes é o único recurso que tem, sabe? Não muita dá para a coisa. gente condenar, a não ser que você dê outras alternativas. É o único recurso que tem aquela Não família, não dá. tem outro recurso. Então vai deixar na tela mesmo, porque senão não consegue trabalhar, não consegue tomar banho, não consegue fazer comida para a criança, né? Então assim, cara, se você tem uma criança ali, você é o único responsável, você tem que fazer comida e dar conta da criança, você vai dar a tela, porque não tem outro recurso, né? Total. E isso é muito cruel, porque a gente está vendo já esses efeitos. Na verdade, assim, a gente está vendo um pouco desses efeitos, a IA vai aprofundar isso, piorar. Mas hoje, quando você fala, né, trabalhar, eu não sei se você, e eu sei que você não gosta desses termos, né, mas quando a gente trabalha com as gerações mais novas, né, as gerações já aí que estão com seus 20 anos, né, 20 e tantos anos, que já são bem mais novos, já são muito nativas da tecnologia, né? Você vê que tem pessoas que realmente têm dificuldade em socializar, né? Existem pessoas que têm muita dificuldade em socializar com o outro, em interagir com o outro, né? Tem histórias muito doidas que eu ouço até de pessoas que eu conheço, mas, por exemplo, eu não lembro quem me contou essa história, mas não é minha, de uma outra pessoa, mas eu não esqueço que tinha uma pessoa na equipe dela, que eles estavam na empresa, e ela falou: Fulana, você tem que ir até o departamento tal e falar com o fulano sobre tal coisa. E a menina só no WhatsApp, só no WhatsApp, só no WhatsApp. E ela, fulana, vai lá e fala com a pessoa. E a menina não queria ir de jeito nenhum. Ela, não, mas eu vou falar o quê? Tipo, como assim eu vou falar com ele, né? Cara a cara, vou olhar para ele e dizer tal coisa. Então, né, você tem essa resistência. Eu já passei por isso algumas vezes, né, também. E você vê que existe isso.
Mas também, assim, naquela época não se sabia. Eu lembro que quando começou, tinha escola que fazia tudo com tela, que a tela era uma coisa, nós usamos muita tecnologia para que a criança, não sei o que lá. Foi se descobrindo que isso não era bom, né? Então, já houve essa época também que todo mundo achava ótimo ter tela na escola. Mas, assim, a gente, agora que já se sabe, existem milhares de estudos que falam sobre isso, a gente vai, assim, é 20 anos para implodir, né? Eu acho que é uma erosão social mesmo que vai acontecer. A gente já está nesse Tá? processo e eu acho que assim, senão, a gente tem que tomar uma providência, sabe? A gente precisa dar uma rede de apoio, sei lá, o que a gente vai fazer com essa mãe, que especialmente a mulher, né? Falando da mulher, sei que existem famílias, mas né, dados aí os índices de abandono paterno, etc. Não fala da mãe. Então você tem lá a mãe que não tem grana, ela tá vendendo almoço para comprar janta, ela já vem de uma situação desfavorecida, já teve um filho, ela é a única responsável e ela tá na tela, a criança tá na tela ali o tempo todo porque ela não tem escolha. Aquela ali, a escolha é o que ela conseguiu fazer, melhor que deu. Então ela tá ali na tela e não adianta condenar essa pessoa. O que você vai fazer para que essa criança não fique na tela, né? Para que a gente não enfrente uma coisa muito horrível daqui a uns 20 anos. Porque eu acho que os países desenvolvidos já estão pensando em soluções, a gente, como sempre, não está. Então, acho que precisaria, né, tentar entender os efeitos disso, né, no longo prazo. Mas, enfim. Total. Não, a prova viva disso é aquele documentário lá do Netflix que teve lá, esqueci o nome, aquele documentário que falava das redes, último que saiu. Ai, sei. Ai, eu sei qual que é, mas esqueci É, o último também. que Mas deu o eu que sei. falar. E aí Uhum. mostra que os engenheiros do Vale do Silício, fodões ali, os filhos deles todos, ninguém está conectado na tela. Essa é a prova viva. Eles sabem que aquilo é nocivo, sabem que aquilo é corrosivo, e se os filhos dos engenheiros não estão usando, é um indício mais claro que isso é muito problemático mesmo, né? É, Impressionante. é. Ô, Carol, fala um pouco do seu doutorado, por gentileza, Fala. e já emenda um pouco o serviço da Dalila Educação. Você está fazendo doutorado na Unicamp, na área de inovação, na gestão do conhecimento, e a Dalila está indo bem? Você está com mais É. mentorados? Como é que tá? A Dalila, na verdade, ela surgiu em 2021, porque assim, eu fiz mestrado trabalhando e faço doutorado também, né, com empresa e tudo mais. Mas eu sei que tem muita gente que tem muita vontade, né, de fazer mestrado, especialmente mestrado, porque aí depois você já trilhou o seu caminho para o doutorado, mas especialmente o mestrado, ele é um desafio, muitas vezes, para quem está no mercado, às vezes para quem veio de faculdade particular, que foi o meu caso, né? Eu fiz faculdade particular, eu não fiz faculdade pública. Mas você fez faculdade particular, enfim, veio de uma realidade que teve que trabalhar desde cedo. E é uma dificuldade, é uma barreira ali você ter que, né, fazer o mestrado, porque o mestrado te exige conhecimentos muito específicos, né, para você conseguir e fazer, não é só ler, não é só, né, vou ler uns livros, ou ver aqui, vou ler, não é só isso, né? Você tem que saber fazer as conexões corretas, mas existe um macete que dá para fazer, né? E eu queria muito, na verdade, assim, o meu grande sonho na vida era ser antropóloga. Nossa, eu queria muito. Só que eu acabei indo fazer comunicação porque eu não tinha condições, né? Tipo, eu pensei, carreira de antropologia demora 20 anos para engrenar, e eu não tinha esse tempo. Então, fui fazer uma carreira que me desse dinheiro mais rápido. E aí fui para comunicação. Não sei se foi uma boa escolha, mas na época foi o que eu pensei. E aí fui fazer comunicação. Mas eu sempre quis fazer mestrado, depois eu fui para a Unicamp, fiz uma parte de sociais, tranquei, porque já estava no mercado, já ficou muito complicado. Aí eu tranquei, e aí depois eu comecei a minha saga pelo mestrado. E eu bati muito cabeça, Hiller. Eu bombei o mestrado umas 3, 4 vezes seguidas, assim, vários anos, sabe? Prestava, bombava, não sei o quê, e estudava, mas eu não sabia como é que fazia, até um dia que eu aprendi meio, né? Como é que tinha que fazer. E aí eu consegui passar. E muita gente, depois do mestrado, depois entrei no doutorado, e muita gente sempre me perguntou, né? Como é que você fez? Porque também são pessoas que vieram, né, do mercado e tal, mas que tinha essa vontade. Eu comecei isso meio informalmente, assim, foi, faz por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Acabou que eu meio criei um método, né, que é meu, e a Dalila, ela funciona como uma mentoria, né? Então, eu dou a mentoria acadêmica para a pessoa. Hoje eu tenho já doutorandos, tem gente que faz mentoria para artigo acadêmico, já tenho outras coisas, né? Mas o grosso ainda é a gente que quer entrar no mestrado, que quer sair dessa barreira e entrar no mestrado, né? Então é isso. O meu doutorado ele é sobre edtechs, né? Sobre o ecossistema de edtechs brasileiras, né? Então, as empresas de tecnologia da educação. E sobre a questão, relacionando isso com a questão das big techs, né, essa questão de mineração de dados e tudo mais.
E aí a ideia é falar um pouquinho das edtechs, né? Qual que é o panorama das edtechs, qual que é, né, o número, o que que elas fazem, quais são as principais atividades. E aí o que eu estou encontrando é que eu esperava uma outra coisa quando eu comecei a pesquisa, né? Eu tinha uma outra ideia. Mas o que eu estou encontrando muito é essa dependência das big techs, né? Então, assim, a gente tem esse ecossistema, a gente tem empresas que vendem soluções, né, que vendem SaaS, né, o Software as a Service, a gente tem essas empresas, mas sempre com muita dependência, que quem minera os dados, mesmo, quem tem o grosso, quem tem a tecnologia grossa, que vai, e é para onde a gente está indo, né? Essa questão da educação à distância é para onde nós vamos. Quem tem, eu não sou contra especificamente a educação à distância, a tecnologia da educação à distância, né? Eu não sou contra isso. Eu só acho que tem que se olhar como é feito. E quem concentra o grosso são as big techs. Então tá um pouco indo para esse caminho, assim, sabe? Que não era o que eu estava pretendendo, mas tá indo um pouco por aí. Muito bom, muito bom. Carol Mendes, a gente meio que encaminha para o nosso encerramento aqui. Eu queria agradecer o seu tempo, a tua fala. É legal, eu gosto de ter você por perto. A gente se encontra para cafés aí, para Zooms cada 3, 4, 5 meses, né? Acho, não, mas é legal, porque o nosso olhar é muito parecido, né? As suas crenças, a forma que você enxerga as coisas vem numa direção muito favorável ao que eu acredito, assim. E legal, Carol. Obrigado aí pelo seu tempo, por esse teu olhar amplo, né? Obrigado pelas abas que estão abertas na sua tela, pelas suas provocações. Pessoas como você, acho que só tem a subir o nível das discussões que a gente tem hoje em dia com o mercado. Agradeço. Obrigado pelo seu tempo aí, Carol. Valeu. Imagina, Hiller, eu que agradeço a sua confiança, a sua amizade, enfim, o convite. E você sabe, estamos juntos. Se você precisar, estamos aí e estou super à disposição. E obrigada a quem veio participar, quem está assistindo. Fico à disposição aí, podem me encontrar no LinkedIn, Instagram, tô por aí. Isso que eu ia falar, para falar com você, LinkedIn e Instagram é mais fácil, é isso? Isso, o meu LinkedIn, ele é bem antigo, então ele é barra Carol Mendes. Só Mendes com S, é LinkedIn barra Carol Mendes, me acha. E o Instagram é Carol Mendes, B de bola, F de ferro. Carol Mendes BF. Esse é o meu Instagram. Aí fica aí disponível quem quiser falar comigo, tá bom? Obrigado, Carol. Boa semana para você. Um beijo. Obrigada, Hiller. Um beijo. Tchau, tchau.